Eu sou Heloísa, sou assessora de projetos da Ação Educativa. Eu atuo na área da educação, com projetos voltados para a educação de jovens e adultos e na pesquisa INAF. Olha, foram vários desafios, né, na elaboração dessa nova proposta. Desde a gente pensar a matriz, como que a gente ia incorporar as dimensões do âmbito digital, então a gente foi preciso repensar toda a matriz, fazer um estudo sobre o alfabetismo no contexto digital, né, para poder inserir essas novas habilidades dentro da nossa matriz. E foi muito, assim, especialmente foi bastante desafiante criar os itens, né, porque foi preciso ser bastante criativo no sentido da gente contemplar tanto uma gama, vamos dizer assim, grande, uma diversidade de habilidades que o âmbito digital pede, né? Como também criar situações que são situações bem próximas da vivência, né? Do cotidiano das pessoas e que também contemple aí as questões, elas precisavam contemplar as idades, né? As diversas idades. Então não dava para pensar numa questão em que só um jovem pudesse responder, mas que também uma pessoa mais idosa também conseguisse, vamos dizer assim, desenvolver a atividade. Então acho que tiveram vários desafios, mas a criação dos itens foi algo bastante desafiante. Mas acho que saíram itens bem interessantes. A gente pensou, ao invés de pensar só itens isolados, né, a gente ficou pensando que na situação no dia a dia, né, no cotidiano, quando a gente vai resolver uma situação, que é uma situação que a gente faz uso da ferramenta digital, a gente não faz só uma coisa, a gente faz uma série de coisas. Então aí a gente foi formulando trilhas, né? A gente veio com essa ideia de formular trilhas, porque daí ela contemplava mais assim todas as habilidades que são desenvolvidas pela pessoa ao realizar uma atividade. Bom, eu acho que o INAF, desde sempre, ele é uma pesquisa que ela é pensada para não ter resultados binários, né? Então, é alfabetizado ou não é alfabetizado. Acho que desde sempre a gente vem com essa perspectiva de compreender os níveis, né? Então, com mais profundidade, se a pessoa não está alfabetizada, se ela tem alguma dificuldade, né? Quais são os níveis, até onde que ela consegue acompanhar, até onde que ela consegue ir, né? Alguns com mais autonomia, outros com menos, enfim, mas as atividades são sempre pensadas a partir do cotidiano, né? Se a gente está falando de uma sociedade que é uma sociedade letrada, digitalmente, a gente tem enfim, inserida digitalmente nesse mundo, a gente não consegue falar mais sobre o alfabetismo só, se é alfabetizado ou não é alfabetizado, ou se nós temos diversos níveis sem pensar na questão digital. Então, eu acho que tem uma coisa que é muito importante, assim, que a gente viu na pesquisa, que a pesquisa traz essa questão de que muitos jovens têm um bom desempenho, né? Então, a gente vê que os jovens têm um bom desempenho no âmbito digital e tudo. Mas a gente também vê que algumas questões são as questões que exigem um pouco mais de complexidade. Essa questão da idade, ela meio que se desfaz, né? E isso nos faz pensar bastante, assim, que talvez, e isso é uma coisa que a gente precisa aprofundar mais no INAF, e eu acho que a pesquisa pode trazer muitas discussões a respeito disso, é que talvez a gente precise olhar um pouco mais para os dados, não só pensando assim nessa ideia que o pessoal fala dos nativos digitais, né? Então, porque nasceu na época que tinha, né? Nasceu mediado por tecnologia, pronto, vai aprender, ele vai conseguir ser alfabetizado no contexto digital com muito mais facilidade. Bom, realmente, as pessoas que vivem nesse contexto são pessoas que têm mais facilidade de fazer algumas operações, fazer um touch, scrollar uma página, mas quando a gente vai aprofundar isso e vai pensar em questões, né, em itens, são os itens mais complexos, isso não é bem assim, né? Então, acho que a gente tem que pensar que dentro o INAF pode trazer aí algumas discussões, né, nesse sentido, para a gente poder pensar que a escola é importante,
né? E que a educação midiática também é importante na escola, né? A gente precisa ter um espaço dentro da escola em que se trabalhe a educação midiática, porque a criticidade, o uso ético, enfim, todas essas questões são questões que exigem do sujeito algo mais crítico. Ela não é aprendida naturalmente, né? Isso é uma coisa que a gente depende da escola, da sociedade também, né? Para poder aprender. Então, para não cair numa fake news, né? Para não cair num golpe e tudo mais, a gente tem coisas que a gente aprende no nosso dia a dia, que a vida ensina, mas tem muita coisa que é papel da escola, né? Que é papel da escola ensinar a gente esse olhar, que é o olhar mais crítico, que é enfim, eu acho que o estudo pode trazer essa discussão, que é essa discussão da importância da educação midiática dentro da escola.